Perspectivas e desafios com Thaís Romero, coordenadora da Escola Tempo. A Escola Tempo é uma instituição que valoriza a educação em seu sentido mais amplo, onde as crianças que promovem seu próprio localizada na Zona Norte, com mais de 40 anos de história, a escola tem como fundamental a pedagogia inovadora. Os protagonistas de suas próprias histórias, criação, inovação e inclusão são suas principais características. Eu me formei em Direito, eu entrei na faculdade de Direito aos 17 anos e costumo dizer que eu fiz Direito por amor ao meu pai e Pedagogia por amor a mim. Eu gostava muito, sempre gostei, eu imaginava que era isso que eu queria, mas, como sempre, a pedagogia, ser professora, fica meio que periférico, não vai ganhar dinheiro, essas coisas que ficam mas eu estava eu já trabalhava na revista Isto É, quando eu saí de lá, terminei o direito, saí de lá e entrei na pedagogia. Me formei, passei num concurso público em Franco da Rocha, e comecei a minha trajetória como professora numa escola multisseriada, com crianças de 6 a 13 anos, todas juntas, 39 crianças. E aí ali eu digo que foi um laboratório para mim, todas as dificuldades, problemas, coisas que eu nunca tinha vivido e visto na pedagogia, eu enfrentei ali. Depois eu saí de lá, fui para a escola particular, fui professora de fundamental, educação infantil, ajudei num projeto de abertura de uma escola, voltei para São Paulo, fui coordenadora por muitos anos. E a coordenação, ela aparece de repente, né? Não se faz um curso, pelo menos eu não fiz um curso para coordenação pedagógica. Depois de muitos anos de experiência, eu já completo 30 anos em escolas, e à medida que nós vamos tendo experiência, vivendo a escola, o chão da escola, como a gente diz, chega um momento que acaba sendo meio que convidativo esse lugar da coordenação, depois de muitos anos vivendo como professora. O que eu sempre digo é que é muito difícil, não digo impossível, mas é muito difícil se tornar coordenadora sem passar pela sala. Eu gosto da coordenação, confesso que sinto falta da Sala de aula? da sala, eu gosto muito de estar com as crianças, de organizar um projeto, de ver o projeto acontecendo. Hoje eu estou na direção pedagógica, mas como a escola é pequena, eu acumulo os dois cargos, de direção e coordenação. E é alucinante, é muita coisa, é muita demanda, é muito trabalho, é muita responsabilidade, mas eu gosto. É importante também dizer que eu fiz o meu mestrado em formação de formadores pela PUC, então, porque o principal, o eixo condutor de uma coordenação pedagógica é a formação dos professores. E aí eu fiz o meu mestrado em formação de formadores justamente para entender como é que se dá na aprendizagem do adulto professor também, na coordenação. Eu acredito, Ju, que o maior desafio desde quando eu comecei até hoje é a resistência que a gente encontra nas pessoas de modo geral, sejam as famílias, sejam as professoras, sejam as crianças, a ideia da resistência para a reflexão, para o novo, para a organização, para a tomada de consciência do seu papel. Então, eu, como formadora de professores, eu sinto muito uma resistência das pessoas para estudar, para se dedicar, para se comprometer. Fazer pedagogia, ser educadora, exige da gente mais do que a gente imagina quando a gente está lá na pedagogia no curso. Não é só gostar de criança. Não é só gostar de criança, não é porque tem 2 férias ao ano, não é porque trabalha meio período. Tem uma demanda e tem uma complexidade que, se a gente não der conta, a gente desiste fácil. E, para mim, todo o caminho, todo o percurso, ele só é feito com muito estudo. E eu tenho percebido a falta de interesse das pessoas em estudar, em querer saber os porquês. Aqui é uma escola sócio-interacionista, uma escola que dialoga com Vygotsky,
Oxe, Vygotsky, Piaget, Vallon, a ideia de ser uma escola atravessada pelos afetos e pela arte. Eu tenho visto o movimento da Tempo ser uma escola conhecida pelo acolhimento, pelas relações, pelo carinho, pelo afeto, ainda que, claro, toda escola tem os seus problemas. Mas também organizamos o nosso currículo de uma maneira que eu entendo muito válida quando a gente pensa em formação de professores, formação das crianças e até das famílias. O currículo ele é dividido em 4 aspectos: o aspecto cognitivo, da vida cotidiana, da vida social e da criatividade. Normalmente nas escolas a gente vê muito assim o cognitivo, né? Muito da matemática, muito da escrita, muito da alfabetização, muito que é tão importante. Mas a gente tenta equilibrar aqui também com a criatividade, a imaginação, a possibilidade das crianças fazerem perguntas, se reconhecerem no caos que é crescer. E aí também a vida social, o que é estar com o outro, o que é respeitar a opinião do outro, o que é escutar o outro. E a vida cotidiana é o que eu sei, o que elas sabem sobre si, de organização dos seus pertences, da organização do seu corpo, dos seus pensamentos. Então, assim a gente divide o nosso currículo. Hoje eu estou fazendo um curso de psicanálise, porque também entendo, gosto muito dessa área, então eu já fiz uma pós em o papel do coordenador pedagógico numa escola da infância, que foi em Reggio Children, Reggio Emília, e então eu fui 2 vezes a Reggio para esse curso, depois eu fazia os encontros em Buenos Aires, então me especializei em coordenação a partir dessa pós, fiz o meu mestrado e agora estou na psicanálise. Não há rotina. Tem uma lenda que diz que coordenadora acaba sendo uma apagadora de incêndios. Por mais que eu tente não viver isso, a gente vive sim, mas numa rotina organizada e cumprida, a ideia é receber as crianças, falar com as famílias, fazer devolutivas para os professores, fazer as reuniões individuais. Então, às segundas-feiras a gente faz uma reunião de formação com o grupo. Durante a semana eu atendo as professoras individualmente para devolutiva de planejamento, observação do que eu vejo dos contextos, reunião com as famílias, reunião com as crianças que elas vivem aqui. Então, esse acolhimento às crianças, para mim, faz parte da minha rotina. Entrada e saída das crianças, eu gosto de ficar no portão, atendimento aos professores, resumindo, né? E aí, a organização da escola, ajudar para que tudo funcione. Aqui a gente faz assim, a gente faz um planejamento mensal, porque eu entendo que é importante que as crianças e até a professora viva a continuidade dos processos, então eu não gosto daquela ideia de hoje a gente faz uma coisa, amanhã outra, amanhã outra, amanhã outra. Então esse planejamento mensal ajuda que a professora pense num todo, num planejamento mais aprofundado, e aí toda segunda-feira elas entregam para mim um registro sobre o que foi vivido na semana. E isso faz com que elas reflitam sobre o vivido, mas tenham mais tempo de continuidade nos processos. Tenho cada vez mais certeza que só porque, assim, eu entendo que ninguém forma ninguém, a gente se forma porque deseja se formar. Quando a pessoa deseja, quer, e se compromete, tem interesse, vai tudo bem. A gente consegue, tem os desafios, tem os problemas, tem os não saberes e a gente se organiza. Eu não sei tudo, a professora não sabe tudo e a gente busca junto. Então, eu posso provocá-la, mas eu não posso formá-la, porque quem se forma é a própria pessoa. Eu também penso que toda aprendizagem é uma construção. Eu gosto muito de pensar na zona de desenvolvimento proximal. O que a professora sabe, o que a professora vai aprender e o que ela deveria ter como ideal. Então, é a zona de desenvolvimento real, proximal e potencial. O que eu tento é pensar que a professora ela vai oferecendo o que ela consegue de melhor. Então, o que eu faço é ir provocando.
Claro que a gente poderia ter e fazer outras coisas maiores e mais profundas, mas eu tento que esses feedbacks tragam para a professora um incentivo para que ela melhore. Então, o que ela sabe e aonde ela pode chegar. E não ficar trabalhando somente com o ideal, tem que ser assim, se a professora ainda não consegue chegar. Só com pesquisa e estudo. Quando a gente estuda um pouco mais, a gente vê nítido, é refletido nos contextos, na organização da escola, no cuidado com as crianças, na estética, na ética dos processos. Quando a gente cai um pouquinho, quando o desejo diminui, quando vem a frustração, quando vem o cansaço, é nítido também que tudo vai ficando mais vazio. Então, o sucesso ou o fracasso de um processo é o desejo. Por ser uma escola humanista, por ser uma escola que aceita o desafio de viver o caos, a gente não tem, eu, pelo menos aqui na minha organização com as professoras, eu não gosto muito da rotina fechada. Eu digo assim, planejamento é uma coisa, quadro de horários, sabe aquela coisa? Das 8 às 9 roda, das 10 às 11 almoço. Isso é uma agenda, é necessário, é importante ter uma rotina. Agora, a escola, para que ela funcione de maneira humanista, a gente tem que dar o espaço para as crianças serem o que elas são. Isso demanda, e a Juliana tem um super desafio na sala dela, de uma criança totalmente explosiva. Ela me fala. Ela tem um enfrentamento direto. Mas eu entendo também que para que a gente consiga ser uma escola de verdade, que atenda as crianças no que ela se propõe, que é a formação desse sujeito inteiro, integral, é preciso tempo. Tempo para entender o que gosta, o que é, o que sabe, como fala. Então, a gente fala muito da alfabetização do corpo, a alfabetização das emoções, a alfabetização literária, a alfabetização do desenho, da escrita, das palavras, mas tudo dentro de um contexto de tempo. Não é tudo programado, não tem aula de 40 em 40 minutos. Claro, tem os complementares, que inglês, música, que são linguagens necessárias em uma escola também. Mas muito tempo de território, muito tempo de contexto, muito tempo de conversa, para que eles consigam fluir numa vida natural, não é uma fábrica. Ai, Viviane, é muito difícil de falar isso, porque eu fujo das brigas e das guerras. Eu tento que isso não... Eu prefiro não fazer parte, não alimentar. Deixar eles se resolverem, né? Se resolve. Não, claro, professor e pai não tem conflito, porque eu estou na mediação. Então, professora e família não falam diretamente. Eu sou a ponte entre eles. Então, ali eu já consigo organizar o conflito. Entre professor e professora, quando é possível, a gente chama, a gente tenta amenizar, apaziguar os ânimos, mas tem muita coisa que não chega nem em mim. Elas fazem, elas conversam, elas se resolvem. Eu tento que seja uma escola com clima bom, sem fofoca, sem confusão, mas onde tem muitas mulheres, ou melhor, não é só mulheres, onde tem ser humano, né? Sim. A gente tem que aprender a lidar com as diferenças também. Então, gente, Como que é essa intervenção? É interessante porque na educação infantil, pelo menos na educação infantil, eu também tento aqui, nessa bolha que a gente vive, né, nesse espaço, não estou dizendo que tem que ser assim em todos os lugares, mas eu entendo que a educação infantil não é o lugar de reconhecer problemas de aprendizagens. Isso é lá quando chega no fundamental, onde os conteúdos são mais sistematizados. Eu entendo que a gente precisa trabalhar muito mais com a equidade do que com a igualdade. A equidade é dar a cada pessoa o que cada pessoa precisa. Se uma criança ela é muito melhor na música e menos na matemática, tá tudo bem, deixa que ela explore os seus talentos, é o momento dela se reconhecer no que ela gosta, no que ela deseja, no que faz bem para ela. E aí, isso formado, essa criança saindo daqui inteira, quando eu falo inteira, é sem fragmentos, sem essas caixinhas. Esse sabe muito, esse não sabe, esse é bom, esse não é.
deixa que a criança seja inteira. E aí, depois ela entra no sistema do fundamental e as coisas ficam como sempre são. Ou a gente vai tentar mudar isso. Mas, a princípio, na educação infantil, eu tento não pensar nisso. Não existem problemas de aprendizagem. Eu acredito que a maioria dos problemas seja problema de ensinagem. A minha visão, eu acredito que a educação pode transformar o mundo. Eu não sei se a educação, não acho que eu vou melhorar, não é a educação que melhora o mundo. As pessoas que acreditam na educação, que estudam, que refletem, que têm um pensamento crítico, que aceitam os seus erros e que assumem os seus não saberes, se tornam pessoas melhores e essas pessoas podem transformar o mundo. Bom, primeiro, tem uma frase que a gente brinca que é: eu dormi professora e acordei coordenadora. Normalmente é isso, né? É muito difícil uma pessoa sair da pedagogia e só se for em concurso público, aí provavelmente sim, escola pública, mas em uma escola particular, na escola privada, é muito difícil uma pessoa que acabou de sair da pedagogia assumir um cargo de coordenação, porque exatamente demanda, é a mesma coisa, um médico, quando ele se forma, ele passa por anos numa residência. Antes, né? Então, o que a gente precisa entender é, para ser coordenadora, tem que estudar muito e tem que fazer muito aquilo que vai querer ensinar. Tem que fazer muito aquilo que vai falar para a professora fazer. Tem que saber muito, tem que estar sempre um passo à frente da professora. Se eu pudesse fazer uma mudança, eu faria na formação dos professores mesmo. Eu entendo que a gente tem vivido também uma onda de modismos, em que a gente repete padrões, onde a gente busca, e tudo bem buscar inspirações, mas a gente está deixando de lado a autoria, a gente está deixando de lado o tempo para a gente pensar, a gente refletir e a gente criar. Eu entendo que a transformação e a mudança nesse sistema todo é o investimento em formação de professores. É uma metodologia, então, humanista, sócio-interacionista, uma abordagem sócio-interacionista e humanista, e a gente trabalha com contextos de aprendizagens e territórios de aprendizagens. Você poderia explicar para elas o que seria, tipo, contexto, fugiu a palavra agora. Territórios. Os territórios. Então, a gente faz assim, na minha época, vocês são novinhas, mas na minha época, quando eu estava na educação infantil mesmo, ou quando eu trabalhei na educação infantil logo quando eu comecei, a gente tinha muito aquela concepção, aquela ideia de que professora dá aula. Então, a professora ia para a sala, dava uma folhinha, a criança preenchia a folhinha, aula dada, aula aprendida. Depois, a gente começa o movimento de uma transformação, de uma inovação na educação, e passa a entender que professora de educação infantil, ou mesmo professores de crianças maiores, não deveriam mais se contentar em dar aula. Deveria entender que é necessário uma provocação, é melhor, em vez de dar aula, provocar sentido. Então, a gente tira a folhinha de cena e traz os contextos de aprendizagem. O que são os contextos? É uma organização do espaço em que a gente, por exemplo, quer que a criança aprenda mais sobre equilíbrio e altura. Em vez de colocar a folhinha, faça um X no prédio mais alto. Faça um X no prédio mais baixo. A gente oferece materiais não estruturados em um contexto de aprendizagem para que a criança tenha a possibilidade de construir prédio, e aí ela vai vendo o que é alto, o que é baixo, o que é equilíbrio, que pecinha que dá mais certo, que não dá. Então, ela resolve problemas, ela toma decisões, ela tem autoria, e aí a professora, ela assume o papel de quem organizou o contexto e faz as intervenções a partir dos materiais. Isso é contexto. E o que a gente faz dentro desse projeto que a gente tem são os territórios de aprendizagens, que são vários contextos como esse, então da matemática, o simbólico, da areia, das palavras, para que em cada contexto tenha um conteúdo que a criança possa aprender enquanto brinca.
Porque Bem legal. na neurociência, eu gosto muito de estudar o cérebro, diz que a porta de entrada da memória é o hipocampo, mas lá dentro do cérebro existe um lugar que chama memória de procedimento. E fizeram um estudo que diz assim, quando uma pessoa mais velha tem Alzheimer, a memória, claro, ela é prejudicada, mas a memória de procedimento é a que mais fica preservada. Que é quando um exemplo é quando a gente diz, é igual andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Sim. Porque quando a gente faz, quando a gente aprende fazendo, a chance de esquecer é menor. Por isso que a criança, ela precisa fazer para aprender. Eu acho que eu vou impactando a aprendizagem das crianças à medida que eu impacto a aprendizagem das professoras. Quanto mais elas aprendem, mais elas ensinam. A alfabetização, ela começa no G0, né? Uhum. Isso não é papo para deixar as coisas bonitas. A gente entende que a escola, ela precisa precisa ser um lugar da alfabetização com sentido. Isso implica a alfabetização do corpo, a alfabetização das emoções, a alfabetização do desenho, porque uma criança que não aprende a desenhar, é mais difícil ela aprender a escrever. Piaget fala que a primeira escrita da criança é o desenho. Então, a gente tem a alfabetização do desenho, a alfabetização literária. À medida que as crianças amam os livros e as histórias, claro que ela vai desejar escrever para também escrever histórias. E aí vem a alfabetização da escrita, das palavras. E nesse meio todo, a alfabetização matemática que está na construção, nas possibilidades de pesquisa, nas conversas, nas resoluções de problemas diários. Eu tenho me preocupado muito com a inteligência artificial. Quando a gente fala da inteligência artificial, eu tenho a impressão que a gente está vivendo um futuro sem futuro. A inteligência artificial leva para um futuro, é o futuro, mas é um futuro que não tem autoria. Porque tudo que a inteligência artificial faz a partir dos textos, a gente coloca lá que a gente quer falar sobre emoção. Vai vir para a gente tudo o que outras pessoas já escreveram no passado sobre emoção. E aí, onde fica o futuro, onde fica a autoria, onde fica o novo? Então, eu entendo que à medida que a inteligência artificial é um caminho sem volta, a inteligência emocional é o único meio de salvar a gente da alienação, do abismo. Então, eu vejo a educação básica sem futuro se a gente não se preocupar com a educação emocional também. Com certeza. A inteligência artificial está no comando agora, né? Tudo é inteligência artificial. Mas quem aperta o botão é o humano, né? E aí a gente tem que esse humano. A gente que está dando liberdade. E sobre os pais dos alunos, como que é a sua relação com eles? Como que funciona? Eu tento ter uma relação mais próxima possível, tento fazer o melhor para que eles se sintam acolhidos também. Algumas famílias, por mais que a gente faça, acolha, cuide, abrace, resistem, porque também devem estar machucados pela vida e não entendem esse processo. Mas eu sinto que aqui a gente vive um movimento bom de confiança, de parceria, de crítica, criticam o que tem que criticar, eu falo o que é necessário falar, e eu acho que assim se estabelece uma relação de respeito.